A palavra moda tem origem no francês mode, derivado do latim modus, que significa maneira, medida ou modo como algo é feito. Ao longo do tempo, o termo passou a se relacionar com palavras como estilo, vestimenta, adorno e look, ampliando seu significado e transformando a moda em uma importante forma de expressão social e cultural. A evolução da moda ao longo das décadas mostra exatamente essa transformação. Nos anos 20, surgiram os vestidos flapper e a liberdade feminina ganhou destaque. Já nos anos 40, a influência da guerra trouxe roupas mais simples e utilitárias. Na década de 50, o glamour voltou com saias rodadas e a silhueta marcada. Os anos 60 revolucionaram o visual jovem, com a mini saia e estampas psicodélicas, enquanto os anos 70 misturaram estilos como disco, boho e punk. Nos anos 80, a moda ficou marcada pelo exagero, pelas ombreiras e pelas cores vibrantes. Nos anos 90, trouxeram o minimalismo e o estilo grunge. Já os anos 2000 foram dominados pela estética Y2K e pela influência das celebridades. Atualmente, a moda valoriza sustentabilidade, inclusão e conforto, refletindo os comportamentos e as mudanças da sociedade contemporânea. Mas será que a moda é apenas tendência, estética e comportamento? Ou existe algo além disso? A moda pode ser compreendida não apenas como forma de vestimenta ou tendência estética, mas também como um elemento de memória afetiva e de identidade. As roupas carregam histórias, emoções e experiências, funcionando como registros materiais de momentos vividos, assim como as fotografias e os vídeos. Muitas peças são guardadas, herdadas, doadas ou reutilizadas, e cada uma pode representar uma fase da vida, uma pessoa ou uma lembrança importante. Dessa forma, a relação entre moda e memória contribui para a construção da identidade e para a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo e com as suas próprias histórias. Podemos ver a moda como memória e herança, abordando peças com histórias familiares, identidade e autenticidade, explorando como a moda comunica quem somos, afeto, pertencimento e expressão pessoal, analisando as conexões emocionais com as roupas e refletindo sobre o ato de vestir como forma de manifestar lembranças e sentimentos. Aqui você terá uma nova visão, investigando a moda como memória afetiva sob um olhar mais sensível e humano, por meio de relatos e experiências subjetivas, com a intenção de gerar identificação e reflexão no público. Bom dia. Eu gostaria de pegar, porque eu acho que ela não faz mais sentido pra mim, sabe? Eu gostaria que outra pessoa passasse a história dessa roupa.
Eu sou Rosane Rodrigues, tenho 57 anos. Eu moro em São Paulo, mas não nasci em São Paulo, né? Eu nasci em Ourinhos, estado de São Paulo, morei muito tempo no interior e estou há alguns anos em São Paulo. Trabalho com psicologia há 8 anos, eu me formei um pouco mais tarde em psicologia, mas é algo que eu sempre gostei muito, sempre me interessei. E quando pude ter a oportunidade, eu fiz a formação. Eu gosto muito da teoria existencial e humanista, principalmente existencial, pela visão de homem que ela tem, que é biopsicossocial e espiritual. Como a psicologia explica a relação entre memória e emoção? Tá. A psicologia entende que memória e emoção estão profundamente entrelaçadas. Elas são bidirecionais, né? Pode-se dizer assim, em termos científicos, que a emoção, ela é o modulador da memória, né? Aumentando assim a possibilidade da consolidação e do resgate dessa memória no futuro. E isso se dá por causa de estruturas do nosso cérebro, como a amígdala e o hipocampo, que trabalham em conjunto, né? Pode-se dizer que a amígdala, ela é especialista em processar a emoção. E o hipocampo é o que vai organizar e guardar a memória. O que caracteriza uma memória como afetiva? A associação, né, entre o conteúdo que existe do contexto, né, mais a emoção que está associada a esse conteúdo, a essa memória. Objetos físicos podem funcionar como gatilhos de memória? Sim, eles podem funcionar como os gatilhos de memória, porque eles fazem parte de um contexto, né? E eles também podem funcionar como gatilhos onde a gente se lembra da memória, da emoção, né? Que está entrelaçada com a memória e que nos leva a resgatar os momentos vividos. Então, os objetos, eles são uma ponte, dizemos, entre passado e presente. Qual a relação entre memória afetiva e construção da identidade? A memória afetiva está diretamente relacionada com a construção da identidade. Ela é um ponto central com a construção da identidade, porque é através da memória afetiva que nós conseguimos nos orientar no mundo, que nós conseguimos saber como nós somos, quem nós somos. Então é através dessa memória afetiva. Podemos pensar as roupas como objetos carregados de memória afetiva? Sim, podemos pensar que a roupa é um objeto de memória afetiva, porque ela está associada a conteúdos emocionais e contextos muito marcantes da nossa vida, né? A roupa pode estar relacionada a marcos importantes. Por exemplo, se você tem um vestido de formatura, né, que vai trazer ali todo um contexto emocional, né, daquele momento muito importante na sua vida. Então, ela é um marco. E as roupas, como um objeto, elas também têm cor, elas também têm cheiro, elas também têm textura, né? Então, elas não são só objetos funcionais, elas também são símbolos, né, que ajudam com a nossa trajetória de vida. De que forma o uso da roupa pode se relacionar com lembranças, relacionamentos e fases da vida? A roupa é muito interessante, né? Porque, como eu disse, ela faz parte de um contexto. E na psicologia, a gente diz que a memória afetiva, ela também é associada a contextos, né? E a roupa faz parte desse cenário.
A roupa, ela vai marcar, por exemplo, ritos de passagem, né? Vamos lembrar que um exemplo no ensino médio, você está no último ano, último dia de aula, e aí a sua camiseta é assinada por todos os seus amigos e você guarda essa camiseta. Então, quando você for rever essa camiseta, ela não vai só trazer a lembrança, acessar uma memória, mas também a emoção contida junto com essa memória e naquele contexto, naquele ambiente, né? Então as roupas, elas marcam ritos de passagem, elas falam de contextos culturais, né? Elas estão também entrelaçadas com a nossa identidade. Tá? Então eu tenho lá uma fase em que eu sou skatista, então a minha roupa tem a ver com a roupa de skatista. Ou se eu sou bailarina, eu tenho um perfil, uma roupa de bailarina. Então vai também estar entrelaçada com a nossa identidade, com o marco que nós temos na nossa história, né? E vai nos ajudando também a mostrar através da roupa um pouco daquilo que nós temos como valores, por exemplo, né? Meu nome é Maria Aparecida Palma Balieiro, sou 1/2/52, nascida em Minas Gerais, em Viçosa. Com 5 meses meu pai foi para o Paraná, em Maringá, de lá saí com 24 anos. Sou dona de casa, casada dia 22 de maio, faço 55 anos de casada. Qual é a história por trás dessa roupa? Essa roupa aqui é do casamento do meu filho caçula. Eu comprei para ir no casamento dele, vai fazer 23 anos que ele é casado. E namorava, era muito novo, engravidou a menina, a noiva dele. Disse que não ia casar, eu falei para ele, não, tem que casar, porque como é que faz uma criança e deixa jogada? Você vai casar sim, é obrigado a casar. Então casou, a festa do casamento dele teve bonita, a família toda reunida. E hoje só tenho que agradecer a Deus que estão vivendo bem, casada já há 23 anos vão fazer. Só tenho que agradecer a Deus. Muito bonito. A família se reuniu no casamento dele, todo mundo de paz, não teve contenda nenhuma, todo mundo de boa. Por que você escolheu essa roupa para contar um relato? Essa roupa eu escolhi para contar, porque foi do casamento do meu filho, né? Há 23 anos vai completar. Então tem história para contar, porque ele sendo um bom filho, né? Nunca deu trabalho. Hoje ele vai fazer 43 anos, amoroso comigo, me trata muito bem, porque hoje em dia, nessa vida que nós vivemos, é muito difícil. É muito difícil ter um filho desse jeito. Pode contar os filhos que tem hoje, que considera pai e mãe. Meu filho me considera muito. Ele não é meu favorito em primeiro lugar, porque tem mais, né? Tem mais 3, então. Tenho 4 filhos. Então, eu não posso falar isso, mas comigo ele é um bom filho, não tem que reclamar em nada, é uma bênção que Deus me deu nos meus braços e hoje eu carrego até hoje. Mora junto comigo, casinha separada, mas ele tem a casa dele, eu tenho a minha, mas é um excelente filho, muito amoroso, muito trabalhador, pai honesto, pai direito, bom marido, cuida dos filhos dele com todo amor e carinho. Isso eu tenho que falar e agradecer a Deus por tudo. Como você se sente ao lembrar dessa história? Eu sinto muito orgulhosa, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus deu para ele, casou novinho, né, com 20 anos. Mas Deus deu oportunidade para ele, abençoado por Deus. E é isso daí, só isso que eu tenho que agradecer a Deus, porque é um bom filho. O casamento dele foi muito bonito. Então, é motivo de só agradecer a Deus. E para você, qual a importância da roupa para construir esse laço? Ou para preservar essa memória? Então, eu acho que é motivo de guardar,
porque foi comprado pelo casamento dele. Então eu me sinto guardando essa roupa por lembrança de ter sido muito bem na vida dele, né? Deus ter abençoado ele, abençoado a família dele, a esposa. Então fica guardado por isso, não tem outro motivo não. Ele olha no vestido, eu acho bonito e assim vai ficando. O que é moda para você? Moda para mim é uma coisa muito elegante. Eu fiz corte e costura com 17 anos, mas o meu sonho era ser uma estilista, costureira profissional, fazer de tudo, mas eu agradeço porque eu tive oportunidade com meus 17 anos, fiz corte e costura. Meu vestido de noiva, quando eu casei, no dia 22 de maio de 71, foi eu que costurei quando eu tirei o vestido de noiva. Quando meu marido viu, ficou elegante demais, falou assim, mas como que vestido bonito? Eu falei, foi eu que costurei. Então até hoje, já fiz bastante conserto de roupa, já costurei bastante. E hoje eu me acho assim, com meus 74 anos, não costuro mais, mas ainda faço as coisas para dentro de casa, para os filhos, para os netos, que precisa. E sou bem agradecida a Deus por esse motivo. Mas o sonho meu é de ser uma estilista, de pegar uma roupa, ó, deixar linda, maravilhosa, mas não tive essa oportunidade de estudar mais. Oi, eu me chamo Marina, eu tenho 20 anos e eu sou aluna de moda no Senac. Como a moda mexe com a emoção das pessoas? Eu vejo que a roupa é um contato entre o mundo interno e externo. Então, para mim, o ato de se vestir, ele está diretamente ligado com a nossa autoestima, com o modo que nós nos vimos ou como a gente quer ser visto. Além de que a roupa também pode gerar memórias e nos trazer lembranças de algum momento. A moda, ela altera os laços familiares? Se sim, qual a importância? Sim, eu acho que a moda fortalece as relações familiares porque ela transmite uma herança cultural e de memória. Eu digo isso por experiência própria, eu herdei da minha avó a mesma paixão pela costura e pela moda, e eu vejo o quanto ela gosta de conversar sobre costura comigo, e isso fortalece a nossa relação e também mantém as histórias delas vivas. A moda, ela consegue prevalecer a herança das famílias? Sim, a moda, ela se conecta com uma herança familiar, por exemplo, através de uma peça herdada, porque ela ultrapassa só o valor de consumo ou de tendência e ela vira um significado de memória e de afeto. E o que é moda afetiva? Eu acredito que a moda afetiva seja o valor emocional que damos para as roupas que nós vestimos. Isso pode ser construído tanto por uma peça que pertencia a alguém da nossa família, uma peça feita por você mesmo ou alguém especial, ou também uma peça que simplesmente só carrega algum significado importante. E qual é a importância dessa moda afetiva? Eu acho que a moda afetiva é importante porque ela dá um significado maior do que apenas o estético para as roupas. Ela trabalha, eu acho, então uma coisa importante é que ela também trabalha com a sustentabilidade. Por exemplo, quando uma peça tem um significado afetivo pra gente, a gente tende a preservar mais essa peça, então gerando esse ciclo de sustentabilidade. O que é a moda para você? A moda para mim, ela vai muito além de roupa, de comprar roupa. Para mim, a moda é uma linguagem viva. É a melhor ferramenta que a gente tem para compreender o mundo que a gente vive, mas também para compreender o passado e até para entender dinâmicas futuras. A moda ela também está presente na relação familiar, na nossa história, da nossa família e também na nossa história, na nossa identidade. Por isso eu acho que a moda ela tem muita importância e é algo que a gente deve valorizar. Falar de memória e falar de emoção é também falar dos processos psicológicos básicos, né? Que são, a memória, por exemplo, são funções mentais que ela nos colocam em contato tanto com o ambiente externo, como também com o ambiente interno, né? Ela nos ajuda a ter uma resposta de como a gente se coloca no mundo, né, a agir nesse mundo, mas também a interpretar, né, e responder ao ambiente externo. E
a gente pode dizer que existem vários tipos de memórias. Então, nós temos a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, a memória processual, a memória de trabalho, a memória episódica. E as emoções, elas estão sempre associadas à memória. Né? E a emoção, a gente vai ter a emoção de tristeza, de raiva, a gente vai ter a emoção de medo, né? A emoção de alegria. Então, sempre uma coisa vai andar junto com a outra, né? Elas são intrínsecas, não dá para separar a memória de emoção. A não ser que seja uma memória que ela seja guardada no nosso cérebro apenas como um fato. Né? Então, para que seja uma memória afetiva, ela tem associado uma emoção, seja tristeza, raiva ou medo. Oi, meu nome é Gabriel. Meu nome é Yasmin. Eu tenho 21 anos. E eu 22. Nós estamos juntos, vai fazer 7 anos em julho. Iniciamos o nosso namoro a partir dos 15 anos, ali no ensino fundamental e médio, né? Do médio pro fundamental. Isso. E aí eu tinha 15, ela tinha 16. Com 18 anos noivamos e agora já estamos a caminho do nosso matrimônio, que acontecerá em setembro. A Yasmin vai explicar um pouquinho como nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos em 2015 no grupo de oração da nossa igreja, onde os nossos pais já participavam desde a adolescência deles. Então, inclusive, eles já eram amigos, foram no casamento um do outro, foram visitar um outro na maternidade enquanto estavam grávidos da gente. Então, a gente se conheceu por volta de 10, 11 anos, por aí. E aí acabou que a gente se tornou amigos, aquela coisa, né? De criança, normalmente, ficava brincando pra lá e pra cá no grupo de oração. E aí, nisso, conforme o tempo, a gente foi ficando mais junto ainda na escola e acabou que vimos que era muito mais do que só uma amizade, que a gente se gostava um pouco mais. Exatamente. E aí, a partir desse momento que nós tivemos essa certeza, né, ali perto do nosso ensino fundamental, nós começamos a ter uma proximidade um pouco maior e calhou da gente começar a ficar mais grudado, mais junto e entramos no consenso de fazer um caminho de namoro. Nós éramos muito novos, né? Então nós não sabíamos muito bem como namorar em si e aí decidimos fazer assim, até com a instrução do pessoal da nossa igreja, pra gente fazer um caminho de namoro, e nós fizemos 2 meses de caminho de namoro. Então, iniciando ali a partir de maio, nós fizemos até o dia 6 de julho de 2019, que foi o dia onde eu fiz o pedido de namoro para esta bela moça aqui. E aí, como nós fomos convidados pelo grupo para contar um pouco da nossa história e utilizar algumas peças de roupa que marcaram essa história, eu trouxe aqui uma... camisa que fala? Uma camisa. Uma camisa jeans que a gente usava bastante. Eu usava bastante, né? Ela roubava também. Então nós dois usávamos. Essa camisa jeans marcou muito o nosso relacionamento. Ela é de botão. Marcou bastante porque foi uma época onde tava um pouquinho frio. Então ou você saía frio ou você saía de casa e tava nublado, então você ficava naquela, vai fazer frio, vai fazer calor, e aí você, por via das dúvidas, vou colocar alguma coisa de manga pra não passar frio. Então, justamente por ser esse período de tempo que tava caindo pro inverno, acabava que a gente usou bastante essa camiseta e ela marcou bastante. Inclusive, né, antes de eu fazer o pedido, eu conversei com alguns amigos da igreja, né, e falei, eu sou uma pessoa que não gosta de tirar foto. Não é que eu não goste, eu esqueço de tirar foto, mas se alguém puxar um celular eu vou sorrir e tá tudo certo. Só que eu não lembro, se eu viajar pra Europa e estiver do lado da Torre Eiffel, eu não vou tirar foto porque eu vou esquecer, eu tenho certeza. E ela também é do mesmo jeito, então nós acabamos não tendo muitas fotos que nós tiramos, né.
E aí eu precisava pedir ela em namoro e já tinha a ideia de como pedir. Só que eu queria imprimir algumas fotos, né? Só que como que eu vou imprimir fotos se eu não tiro foto? Então pedi ajuda pro pessoal da igreja, então eles tiraram bastante foto na época da quermesse, que foi em junho. Então a nossa igreja sempre faz a quermesse aqui no nosso bairro e a gente sempre participa. E é onde a gente fica bastante junto, leva ela em casa, busca ela em casa e etc. Então tiraram bastante foto, inclusive eu tenho uma foto aqui da época da quermesse, antes da gente começar a namorar em si. Aqui a gente ainda estava no caminho de namoro. Então a gente tirou muitas fotos e parecidas com essa. E aí eu imprimi todas, fiz toda a impressão no papel fotográfico e montei o pedido de namoro, que foi no dia 6 de julho. E aí no dia do pedido de namoro, como nós temos que falar um pouco das peças de roupa, eu usei esta jaqueta aqui, que também faz parte do nosso relacionamento, do nosso período de caminho de namoro e namoro. É uma blusa, uma jaqueta bem fofinha do Atlético Paranaense, da marca da Umbro, muito boa, original de fábrica, e ela tem uma história também, essa roupa. Eu recebi essa roupa da minha tia, que trabalhava num hotel, e o time foi pra lá, porque aqui em Guarulhos a gente hospeda bastante time de futebol, e o time foi pra lá e acabou deixando algumas peças de roupa lá, inclusive jaquetas, camisetas e shorts. E aí ela me deu essa jaqueta. E marcou bastante o nosso período de caminho de namoro e pré-namoro, né? O começo do namoro, justamente por ser uma época de frio. Então, todo lugar que eu ia que estava muito frio ou chovendo, eu sempre usava essa jaqueta, porque era uma jaqueta muito quente e também era quando a água batia, repelia a água. Então, essa é a história aí do nosso início de relacionamento firme, né? Firmemente, com um compromisso selado através do namoro. E aí ela vai falar um pouquinho do nosso noivado. Então, partindo de 2019 para 2023, no final do ano, em dezembro, ele acabou, né? A gente acabou indo para um retiro de jovens lá em Aparecida do Norte. E nisso ele acabou organizando com a trupe toda dos jovens o pedido de casamento. Foi lindo. Nisso, as meninas ficam separadas dos meninos, e eu lembro que eu passei tanta raiva, mas tanta raiva, porque ele mal falava comigo, justamente pra ele não me contar, porque a gente conta tudo um pro outro, então, justamente pra não me contar o que ele tava planejando. Então ele sempre passava reto, eu via ele ia pro outro lado, pra outra direção. E nisso, depois, no fim da noite, eu lembro que tava tudo decorado, com as luzes de Natal. E aí ele acabou me chamando, me mandando mensagem, e eu já na raiva, já falando, eu não vou lá, e as meninas, você vai sim. E aí nisso eu tava usando essa peça de roupa aqui, ó. Eu estava usando esse vestido. E aí acabou que ele fez um poema. Foi um poema. Cara, é poético. Ele fez um poema, fez eu ficar sentadinha lá e ele falando. Foi lindo. E aí, nisso, antes mesmo dele me pedir em casamento, alguém de fora começou a bater palma e entregou que todo mundo estava gravando atrás. Aí, na hora que eu virei, eu falei, peraí, por que tem tanta gente gravando? Quando eu virei pra frente de novo, tava lá a caixinha aberta e ele ajoelhado. Então, não tinha como eu não escolher essa peça de roupa, até porque, como ele trouxe peças mais antigas, eu quis trazer uma que não é tão antiga assim, né? 3 anos atrás, mas que para hoje tem um valor enorme, até porque a gente vai casar nesse ano, então é o início de uma nova fase que a gente vai viver. Então não tem como deixar isso de lado. Eu acho que muito mais do que as memórias que a gente já tem, muito mais do que as fotos, tudo que a gente veste acaba trazendo uma história junto com a gente. Então não tinha como não ter essas peças. Eu, inclusive, fiquei muito surpresa de ele ainda ter essas peças, e principalmente pela foto.